Então, só para recapitular o que a gente já viu até agora, essa tabela ela vai nos mostrar o albedo da superfície, e aí, em termos de albedo, ele muda muito de superfície para superfície, que, na verdade, é a resposta da superfície para essa incidência de radiação solar que chega, e essa radiação solar ela vai ser refletida, parte dela é refletida, e essa razão entre o que é refletido e o que chegou é o albedo, então ele é variável, bastante variável. E desse lado, né, do seu lado direito, nós temos a emissividade da superfície, que já não tem uma variabilidade tão grande, né? É uma componente que vai nos dar uma indicação da resposta dessa superfície em termos de emissão de radiação. E aí, cada superfície tem meio que um valor de emissividade, mas, em média, esses valores estão aí em torno de 0,95, 0,96, se você trabalhar em termos médios. Então, não muda muito a depender da superfície terrestre. Então, veja que quem, na verdade, é muito determinante para a emissão de radiação de onda longa é a temperatura do corpo, ou a temperatura de quem emite, quer seja a atmosfera, quer seja a superfície terrestre, seja o nosso planeta. Então, nós temos tanto radiação de onda longa incidente, como radiação de onda longa emitida pelo nosso planeta. Só que o balanço de radiação de ondas longas, né, total de radiação de ondas longas, que vai atingir o nosso planeta, ele vai ser essa soma, né, da radiação que chega. Deixa eu só emitir o pessoal que está chegando aqui na reunião. Ele vai ser essa soma do que chega menos o que sai. Então, veja, a gente viu na aula passada que o saldo de radiação de ondas curtas, radiação solar, ele é o que chega de ondas curtas menos o que sai de ondas curtas, que é aquela que é refletida, e ele dá o saldo de radiação de ondas curtas. Em termos de ondas longas, a mesma coisa. O saldo de radiação... Tem um som aqui, deixa eu fechar o microfone. Alguém está com o microfone aberto, por gentileza. Eu acho que era o Mariano que esqueci. Beleza, vamos lá. Então, o saldo de radiação de ondas longas é observado da mesma forma, ou seja, radiação de onda longa incidente menos radiação de onda longa emitida vai me dar o saldo. Quanto é que fica a superfície terrestre? Só que não sei se vocês viram, né, aqui em cima, mas eu tenho no título radiação emitida de ondas longas, ou seja, radiação terrestre. Aí eu botei aqui entre parênteses e refletida. Como é que tem radiação de onda longa refletida também? Tem um pouco de radiação de onda longa que é refletida. É uma parcela muito pequena quando comparado, tanto que em muitos estudos ela nem é observada, mas ela aparece lá, né? Tem a ver com a característica da superfície terrestre em responder a essa radiação de onda longa. Lógico, o nosso planeta ele vai refletir o seu máximo, né, em radiação no visível, ou seja, radiação de ondas curtas, mas o Sol, por emitir na sua totalidade, envolvendo radiação de ondas curtas, radiação de ondas longas, todo aquele espectro que a gente já viu,
também chega um pouco de radiação de ondas longas, oriundo desse espectro de radiação emitida, assim como parte pouco dessa radiação de ondas longas também emitida pela atmosfera. Mas isso é muito mais observado quando você está medindo um sensor, experimento de campo, aí você consegue capturar essa radiação que também é refletida, ou seja, não só a radiação que está chegando à superfície terrestre oriundo da atmosfera, mas também o que chegou da atmosfera e a parcela que foi refletida. Isso contabiliza lá no sensor quando você está medindo, mas não é uma parcela que é fácil de ser identificada. Por isso que eu destaquei aqui, só para a gente lembrar, se em algum momento você lê, tem radiação de onda longa que também é refletida pela superfície, né? Você vai encontrar essa radiação, né? Muito pequena essa quantidade, mas ela pode ser mensurada lá num sensor, num experimento em questão, em algum lugar. Mas que não é o nosso foco aqui, a gente não vai estar chamando a atenção para esse detalhe. O foco é muito mais entender de forma macro essas componentes do balanço de energia do balanço de radiação, para poder entender como ela é usada para o balanço de energia e esse processo de transporte de água no sistema solo-planta-atmosfera. Bem, uma coisa que é importante, né, para determinar a temperatura do nosso superfície terrestre. E por que é importante pensar em temperatura da superfície terrestre? Porque, a depender da temperatura, você vai ter mais ou menos radiação de onda longa sendo emitida pelo planeta. Então, uma das coisas importantes para definir a temperatura do nosso planeta é como a energia solar que chega à superfície, como ela vai ser dividida em aquecimento da superfície e do ar, que é o que nós chamamos de calor sensível, fluxo de calor sensível, e como ela vai ser usada no processo de evapotranspiração. Então, se você tem menos vegetação e menos água numa determinada superfície, a maior parte da radiação que está chegando, ela vai ser utilizada para aquecer o ar e o solo. Então, consequentemente, você vai ter uma maior temperatura de solos nessa região e, consequentemente, uma maior radiação de ondas longas. Então, a radiação de onda longa emitida pela superfície, ela depende muito das características de cobertura de solo, características de cobertura daquela região. Então, imagine, se você tiver numa região amazônica, por exemplo, uma região coberta, vamos imaginar, não vamos muito longe, vamos aqui. Se você tem ali a interface, não sei se vocês conhecem, mas em Petrolina, Juazeiro, ali no encontro daquelas duas cidades, que tem o Rio São Francisco como fronteira dos estados e também das cidades, aquela região tem um grande polo agrícola, né? de fruticultura, basicamente fruticultura. Então, eles têm grandes áreas irrigadas. Só que são grandes áreas irrigadas no meio do semiárido, cercada por caatinga. Então, se você observar radiação de ondas longas emitida pela superfície terrestre nesses dois ambientes, no ambiente de agricultura irrigada e no ambiente de caatinga, você vai ver que a área de caatinga ela emite mais radiação de ondas longas do que a área irrigada. Por quê? Porque a temperatura do solo é diferente. Ou seja, a temperatura da superfície na área de caatinga é muito maior do que a temperatura na área irrigada. Por quê? Porque quando a radiação atinge a superfície terrestre na área irrigada, considerável parte dela é utilizada para o processo de evapotranspiração, ou seja, levar a água do estado líquido para o estado de vapor. Tanto a água que está ali
disponível à superfície, como a que está nas plantas, para o processo de termorregulação. Então, a evapotranspiração usa grande parte dessa energia. E a outra parte é usada para aquecer o solo. Então, você tem uma emissão de radiação de onda longa, mas com uma quantidade de radiação inferior, porque quando você olha a área de Caatinga, que tem, imagine isso numa situação de período seco, a Caatinga ela não tem quase evapotranspiração, o solo está seco, então a radiação que chegou ela vai servir para aquecer o solo e o ar próximo desse solo. Então, você tem uma superfície muito aquecida. Por estar mais aquecida, pela equação de Stefan Boltzmann, ela emite maior radiação de onda longa. Então, na mesma região, só o fato de você ter cobertura de solo diferente e, com isso, você ter temperaturas diferentes desse solo, você tem diferentes radiação de onda longa emitida. Na mesma região, sobre as mesmas condições climáticas. O que muda é que um solo está mais aquecido do que o outro e o que está mais aquecido emite maior radiação de ondas longas. Então, a cobertura vegetal, as plantas, elas ajudam muito a amenizar essa radiação de onda longa emitida em direção à atmosfera, ou seja, emitida pelo nosso planeta. Veja um exemplo aqui. Eu tenho a radiação de onda longa emitida, veja que aqui tem long wave radiation up, ou seja, para cima, emitida pelo nosso planeta. Se fosse chegando, seria down aqui, então up, seria o L com a setinha para cima, para uma região de aqui vinhedos, né? Região de produção de uvas, na Espanha, em junho, medido em junho de 12 de junho, né, a proposta do meu aniversário, 12 de junho de 1991. E medido em dois ambientes contrastantes, um ambiente coberto de plantas, né, e um ambiente com solo exposto. Se você olhar, a região de solo exposto emite muito mais radiação de ondas longas do que a região de uvas, coberta por parreiras. Né? Por quê? Porque você tem mais radiação sendo utilizada para fotossíntese e para evapotranspiração. Aqui na região de solo nu, você tem a energia sendo utilizada para aquecer o solo e o ar. Então, o fato de você ter coberturas diferentes de solo leva você a ter diferentes quantidades de radiação sendo emitida pela superfície. Isso parece besteira, mas é muito importante para você entender contrastes de radiação quando você tem um banco de dados nas mãos e você compara informações e você vê valores que diferenciam entre si e você fica, por que é que essa região tem um maior, ou essa época do ano teve uma maior radiação de onda longa do que essa, e vai analisando. É importante você observar os mecanismos que estão acontecendo por trás desse dado. Nesse caso específico, mesmo dia, mesma quantidade de radiação chegando, só que parte sobre solo nu, sem vegetação, parte sobre área coberta por vegetação. E isso impacta na quantidade de radiação emitida. Okay? Então, isso é importante de ser entendido por quem está analisando esse tipo de dado. E parece irrelevante, mas isso é um dos fatores que vão estar lá contribuindo para uma maior ou menor perda de água ou transporte de água no sistema solo-planta-atmosfera. Ok? Bem, então, já que eu falei das componentes de radiação de ondas curtas, componentes de radiação de ondas longas, vamos falar do balanço. Falhou. Alberto está falhando. Falhando muito, hein? Já voltou à normalidade?
Voltou. Eu recebi a notícia aqui que tinha dado uma falha na transmissão. Beleza. Mas perderam muito? Quer que eu volte? Eu posso explicar novamente o gráfico? É necessário ou não? É necessário voltar ou não? Preciso do feedback de vocês. Professor, foi uns 5 segundos só. Eu acho que não precisa explicar de novo, não. A não ser que o pessoal peça. Deixa eu ver aqui, que alguém escreveu. Só um pouquinho. Deu para acompanhar. Beleza, beleza. Beleza, Alberto. Mas qualquer dúvida pode dizer, viu? A gente volta aqui e continua. Então, vamos lá. Então, se a gente tem os balanços, né, de energia, aliás, desculpa, a gente tem as componentes do balanço de radiação já todas apresentadas, ou seja, radiação de onda curta, radiação de ondas longas, agora a gente pode ver o balanço como um todo. Então, vamos lá. O que é o balanço de radiação? O que é o saldo de radiação? É a soma de todas as componentes. O que chega e o que sai. Então, o que chega menos o que sai vai me dar o balanço de radiação. Só que eu tenho o que chega menos o que sai em ondas curtas e tenho o que chega menos o que sai em ondas longas. Então, eu preciso fazer o balanço de onda curta e o balanço de ondas longas. Então, quando eu combino todos esses dados, o resultado final é o que eu chamo de saldo de radiação, ou net radiation. Okay? Saldo de radiação. Então, a figura 5, né, que nós vamos ver agora, aqui na frente, daqui a pouquinho eu falo, vou mostrar ela para vocês, ela vai nos apresentar o saldo de radiação de onda curta, o saldo de radiação de ondas longas e o saldo de radiação final. Né? É importante a gente lembrar que a presença de nuvens impacta nesse balanço de radiação. Isso é muito importante. Então, as nuvens são uma componente muito importante quando você trata de disponibilidade de energia no sistema solo, planta, atmosfera. É muito interessante observar isso. Né? Por quê? Porque elas ditam muitas vezes como o sistema vai se comportar. E para quem trabalha com, acho que aqui, eu lembro que alguns da turma têm formação na área agronômica e que já deve ter trabalhado um pouco com manejo, né, de áreas agrícolas, sabem que o monitoramento das nuvens, né, da nebulosidade, é muito importante para a estimativa da demanda hídrica da vegetação. No caso específico, áreas agrícolas, culturas agrícolas, mas da vegetação como um todo. Pode ser áreas naturais, como vegetação natural, como pode ser áreas agrícolas. Como pode ser uma bacia hidrográfica também. Ou seja, o balanço de energia ele é muito impactado, e aí no caso ainda o balanço de radiação, ele é muito impactado pela presença da nebulosidade. Por isso que é tão importante olhar essa figura. Então, essa figura, ela nos dá o balanço de radiação de ondas curtas, nós já vimos essa figurinha, ou seja, aqui em linha pontilhada, o dia de céu claro, aqui em linhas totalmente sólidas, o balanço, o saldo de radiação de ondas longas, de ondas curtas no dia de céu nublado. Então, aqui você tem dia de céu claro, comportamento da radiação perfeito. Começou a chegar a radiação de ondas curtas no nascer do sol, atinge o seu máximo quando o sol está no zênite, reduz, noite, zero. Então, à noite você não tem radiação solar. Dia de céu claro aqui. Dia de céu nublado. Vai lá, aparece nuvem, as nuvens interferem, chega menos radiação, diminui nuvem, depois tem mais nuvem e vai variando. Tem uma hora do dia que as nuvens
abre, aí o sensor que está lá medindo recebe radiação como se não tivesse nuvem, mas logo em seguida as nuvens cobrem de novo a área, e isso o dia inteiro você tem essa dinâmica. Então, presença das nuvens, extremamente importante para o saldo de radiação de ondas curtas. E o de ondas longas? Mesma coisa. Quando a gente vai para o saldo de radiação de ondas longas, a gente vê que, em linhas gerais, ou em linha geral, quando você olha o dia de céu claro, né, que é a linha pontilhada, você tem um comportamento bem diferente quando você olha o dia de céu nublado. No dia de céu nublado, você tem uma maior proximidade de que o saldo de radiação de onda longa seja nulo. Por quê? Porque você tem a temperatura noturna e a temperatura diurna muito próximo uma da outra. A variação é muito pouca, então você não tem quase saldo de radiação de onda longa à superfície terrestre. O que ela ganha num momento, ela perde em outro. Mas no dia de céu claro, você tem um certo saldo, né? No caso aqui, negativo. O saldo negativo ele indica que a superfície terrestre está perdendo mais radiação do que recebendo. Então, você tem um saldo de radiação de ondas longas à superfície terrestre negativo. E um saldo de radiação de ondas longas à superfície terrestre negativo indica que a Terra está perdendo mais radiação de ondas longas do que recebendo da atmosfera. E é o que acontece em dia de céu claro. Dia de céu claro, você tem a superfície terrestre muito aquecida, e por ficar muito aquecida, ela emite muita radiação de ondas longas. Num dia de céu nublado, você tem menos radiação chegando, consequentemente, a atmosfera e superfície terrestre ficam com quase a mesma temperatura, e isso faz com que o saldo seja quase zero na maior parte do dia, conforme vocês podem ver nessa figura. Então, se eu somar esses dois gráficos, o saldo de radiação de onda curta com o saldo de radiação de onda longa, eu tenho essa figura da parte C. Figura C aqui à sua direita, que mostra os saldos de radiação no dia de céu claro e o saldo de radiação no dia de céu nublado. O grande detalhe que vocês podem ter aí de ensinamento é que no dia de céu nublado você tem pouco saldo de radiação à superfície. Se você tem pouco saldo de radiação à superfície, consequentemente você tem menor evapotranspiração e você tem menor aquecimento do solo e da atmosfera. Isso implica que você tem menos energia disponível para os processos físicos, químicos e biológicos. Então, em dia de céu nublado, você tem um impacto considerável nesses processos acontecendo à superfície terrestre. Por isso que, dias de céu nublado, você tem essa intensidade desses fenômenos, né? Você tem intensidade da evapotranspiração, você tem intensidade do aquecimento do solo, você tem intensidade do aquecimento do ar, você tem tudo isso acontecendo porque você tem maior disponibilidade de energia para isso. Então, num dia de céu claro, num dia de céu nublado, você consegue enxergar através dessas figuras o impacto das nuvens no balanço de energia, do balanço de radiação, que consequentemente impactará no balanço de energia. OK? Então, letra A, saldo de radiação de ondas curtas, letra B, saldo de radiação de ondas longas, e letra C, saldo de radiação final, que é o que de fato vai ficar em termos de energia para ser utilizado pelos os processos que a gente já descreveu aqui no sistema solo, planta, atmosfera. Então, a água vai ter mais disponibilidade de energia para que o ciclo hidrológico aconteça nesse sistema em condições de céu claro. Em condições de céu nublado, você tem maior
limitação de energia, ou seja, menos energia disponível para tudo isso. Ok? Bem, então eu trouxe aqui algumas informações em português, né, que é somente para esquematizar melhor para vocês. Eu vou fazer agora, tudo que eu já falei, eu vou mostrar nesse gráfico, né, vai ajudar vocês. Eu tenho aqui a superfície terrestre e tenho o meu Sol que está aqui em algum lugar. O meu Sol está emitindo radiação de ondas curtas em direção à superfície terrestre. Essa radiação atravessa a atmosfera e chega aqui à superfície. Nós lembramos que ela chega de forma direta e difusa. Então, vai ter uma energia chegando que não necessariamente é somente direta. Saiu lá do Sol e atingiu diretamente aonde eu estou. Tem muito dela que chega de forma difusa, principalmente quando eu tenho nebulosidade, quando eu tenho nuvens na atmosfera. Bem, chegou aqui à superfície, parte dela é refletida por causa do albedo da superfície, da característica dessa superfície. Bem, essa atmosfera estando aquecida, ela emite radiação de onda longa. Veja que os termos estão em português aqui, né? Porque o gráfico está em português, mas lembrem que são os equivalentes. Radiação de ondas curtas, incidente, então aqui é o K para baixo, K com setinha para baixo. Aqui, radiação de onda curta refletida, seria o K com a setinha para cima. Aqui, radiação de onda longa incidente, seria o L com a setinha para baixo. E aqui, radiação de onda longa refletida e emitida, né? Essa componente é pequena, a gente já viu que tantas vezes é desprezada no estudo do balanço de radiação. Então, vamos olhar essa aqui, que é a radiação emitida pela superfície terrestre, que é o L com a setinha para cima. Okay? Então, tudo isso me dá o meu saldo de radiação, ou seja, o saldo de radiação, o RN, ele é radiação de ondas curtas, ou saldo de radiação de ondas curtas, mais o saldo de radiação de ondas longas. E isso representado aqui por essas equações. Então, o que vai ficar de fato de importante para a gente é esse RN. É o que vai ser utilizado nesse processo. Então, esse aqui é somente o espectro, só para vocês relembrarem. E aqui nós temos algumas informações sobre a obtenção desses parâmetros traduzido para o português. Eu acrescentei isso recentemente. Então, eu coloquei aqui o albedo típico, botando algumas figurinhas, para vocês terem mais familiaridade com os termos. Por exemplo, eu mostrei aqui que áreas de floresta densa, o albedo varia de 0,10 a 0,14, em áreas de neve, aproximadamente 0,8, em áreas de deserto, 0,35, 0,38. E para culturas agrícolas, algumas delas já desenvolvido pesquisas e obtido o albedo para elas, o albedo médio, trigo 0,24, milho 0,20, feijão 0,24, algodão 0,21, abacaxi 0,15, sorgo 0,20, entre outras. Você pode encontrar na internet várias culturas agrícolas com seus albedos padronizados, aí, o albedos médios. Eu acho que tem um documento da FAO, que trata do termo evapotranspiração, que é o Boletim 56 da FAO, que ele vai trazer o albedo para várias culturas agrícolas, você pode pesquisar lá. Okay? E aqui eu coloquei, eu vou mandar esse documento para vocês, aquelas mesmas equações anteriores que eu coloquei lá, eu trouxe traduzido para vocês, a forma da equação do saldo de radiação, a forma de obter cada um dos parâmetros, já está lá, né, no conteúdo anterior, mas eu fiz a tradução, trouxe em forma de tradução para vocês aqui. E aqui é interessante, o que eu estou mostrando aqui já foi apresentado, eu estou só mostrando, recapitulando nesses minutos restantes que nós temos e trazer algumas informações adicionais.
eu falei para vocês que um grande desafio é a emissividade da atmosfera, né? Mostrei aquele modelo lá do Brandt, lá de 1932. E aqui eu estou trazendo para vocês o que tem sido desenvolvido ao longo desse tempo. Tem um artigo meu que eu trabalhei específico com isso, mas eu não coloquei aqui porque ele fica muito próximo desse paper da Duarte, de 2006. Então, o que eu encontrei é muito próximo para a Caatinga, então o de Duarte funciona muito bem. Vocês estão ouvindo os gritos, né? Então, todos esses termos aqui são equações publicadas em vários papers, em várias épocas, de como obter a emissividade da atmosfera. Isso aqui para condições de céu claro, dias de céu claro. Dia que você não tem presença de nuvem na atmosfera, você pode obter a emissividade da atmosfera em função simplesmente de dois parâmetros que são medidos em estações meteorológicas, que é a temperatura do ar e a pressão real do vapor. Com esses dois parâmetros, qualquer uma dessas equações funciona bem. Agora, eu aconselho usar essa equação de 2006, que ela tem sido validada e tem apresentado bons resultados em várias partes do globo, inclusive aqui na região nordeste do Brasil. Okay? Para obter a medição do saldo de radiação, é possível usando esses sensores. Isso aqui é somente um dos tipos de sensores que medem saldo de radiação em campo. Eu uso esse e uso o modelo mais recente que eu vou mostrar daqui a pouco. Esses dois sensores, eles medem radiação de onda curta, ou seja, radiação solar. Veja como é interessante. A cobertura dele aqui é hemisférica. Veja que ele pega 180 graus de informação. Por que isso é importante? Porque, como eu falei para vocês, a radiação solar ela chega de forma direta, mas também de forma difusa. Se eu tivesse somente um sensorzinho aqui em cima, eu só ia pegar o que chega em forma direta. O que chega difuso, aqui na lateral, eu não receberia, eu não contabilizaria. E, nesse caso, o sensor ele é hemisférico exatamente para pegar toda a radiação solar, tanto direta como difusa. A mesma forma aqui embaixo, porque a radiação que é refletida, ela é também direta, saindo de um ponto à superfície que chega direto no sensor, mas ela também é difusa. Vai chegar de vários pontos da superfície. Então, da mesma forma, o sensor de cima é igual ao de baixo. A diferença é que esse vai estar pegando radiação incidente e esse radiação refletida. E em termos de radiação de onda longa, eu não preciso ser hemisférico porque a radiação é calorífica, é em ondas longas. Então, ele vai estar chegando aqui nesse ponto, como também aqui embaixo, em forma de radiação de onda longa, que não precisa ter essa mesma preocupação com a direção de onde ele está vindo. Okay? Então, esses são os sensores de radiação de onda longa. Então, eu uso essa versão aqui, que é a versão mais nova, é o mesmo sensor, esse mesmo sensor aqui, só que num formato mais anatômico, mais que tem mais proteção para o sensor. Okay? Esse é o formato em que você tem as 4 componentes separadas. Eu consigo medir radiação de onda curta incidente e radiação de onda curta refletida, radiação de onda longa incidente e radiação de onda longa emitida. Esse aqui não. Esse aqui eu só consigo medir saldo de onda curta e saldo de onda longa. Ou seja, eu já tenho no final o saldo de radiação final. Eu não observo as componentes separadamente nesse aqui. Logicamente, ele é mais barato. E a depender que tipo de experimento, que tipo de estudo você está fazendo, esse não é necessário, porque ele tem muito detalhe e é muito mais caro. Eu estou vendo se compro um agora, fiz uma cotação, ele é, salvo engano, R$30 mil, esse sensor aqui. Com esse dólar oscilando do jeito que está, ele vai ficando cada vez mais caro. Esse é bem mais simples, bem mais barato.
mas também limitado em termos de medições, em termos de detalhamento da medição, não em precisão. Ele é tão preciso quanto esse, mas em termos de detalhamento, ele não me dá as componentes separadamente, ele me dá o saldo final, quanto de radiação está ficando à superfície para os processos físicos, químicos e biológicos. E tem esse terceiro modelo aqui, que também é muito bom, mas eu não tenho familiaridade de usá-lo, nunca usei, mas já vi experimentos que usam. Okay? Então, esses são os tipos de sensores usados para medir todo esse formalismo físico que eu vim apresentando para vocês até agora. Ok? Então, quando você altera a vegetação, você altera o balanço de radiação à superfície. Então, o nosso tempo está expirando, eu vou fechar, vou tomar uma água, que eu estou ficando já sem voz, e retorno em 2 minutos para a gente continuar. Então, hoje eu estou ocupando mais o tempo de vocês, mas é porque eu quero avançar no conteúdo e prometo não estender mais do que esses próximos minutos que eu quero apresentar a influência da mudança do uso e cobertura do solo no balanço de radiação. Ok? Vou fechar aqui e a gente já retorna. Quem precisar sair, fica à vontade, eu vou gravar e coloco disponível lá no site.